Olá, mais uma vez nos sentimos felizes por estarmos conectados com cada um de vocês nessa conexão que a comunidade evangélica luterana Cristo de Porto Alegre oferece. Nesse momento transmitimos e queremos transmitir a palavra de Deus, mas também queremos buscar ao Senhor, buscar em intercessão, buscar em oração e nos unirmos com você aí onde você está em oração. Por isso, eu digo que iniciamos e realizamos esse momento de culto em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu os convido para uma reflexão e uma busca por Deus também através de uma canção. Para os montes olharei, de onde me vem a salvação. É um hino cantado aí por um coral feminino de servas, de senhoras, lá do continente africano. Acompanhem e cantem e louvem a Deus também com essa canção. Para os montes olharei, de onde vem a salvação, meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. Pelo meio dos perigos, não te deixará cair. Quem a Israel guardava, não dormiu e nem vai dormir. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, sobre a tua destra está. Nem de dia, nem de noite, sol e lua ofenderá. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. Como é bom poder buscar o nosso Deus e repetir: o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Essas palavras se repetem em alguns salmos. De maneira mais conhecida, o Salmo 121, que começa com a pergunta: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Mas o Salmo 124, que é o introito deste culto de hoje, também usa esta frase, esta referência, termina com essa referência. Acompanhem, portanto, a primeira leitura bíblica, a leitura do introito com o Salmo 124, que diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Com este versículo 8 que antes destacamos, concluímos essa leitura do introito. E sabendo que o nosso socorro vem do Senhor,
que fez o céu e a terra, busquemos ao Senhor em oração, também clamando, intercedendo e especialmente nesta primeira oração deste culto, pedindo perdão. Oremos juntos. Querido Pai do céu, precisamos de Ti e percebemos que és misericordioso, que tens cuidado de nós. Cuidaste do Teu povo Israel. Se não fosse, Senhor, a Tua ajuda, todos teriam perecido. E igualmente, neste tempo contemporâneo, percebemos que Tu estás conosco. Nós, porém, Senhor, várias vezes Te deixamos, várias vezes pecamos, erramos a trajetória, nos perdemos no caminho. Por isso, bondoso Deus e Pai, em mais este culto, realizado em Teu nome, suplicamos que conceda-nos o Teu perdão. Admitimos e confessamos nossos pecados e pedimos solenemente, humildemente, tenhas misericórdia de nós e perdoes todos os nossos pecados. Em Cristo. Amém. Se o salmista, se todos nós dizemos o nosso socorro está no Senhor que fez o céu e a terra, sobretudo saiba que no Senhor há perdão, há salvação. Portanto, se você está arrependido dos seus pecados, se crê em Jesus, encha-se com a certeza que teus pecados estão perdoados. Por isso anuncio e entrego na autoridade da Igreja Cristã esse perdão, dizendo que a paz esteja contigo e que o perdão repouse no teu coração. Em nome do Deus triuno. Amém. Alegres, felizes com o perdão dos pecados, queremos glorificar o nosso Deus triuno, revelado em especial em Jesus Cristo, com a canção Ao único que é digno de receber a honra e a glória. Acompanhe. Há momentos em que nós dirigimos nossas orações a Deus e perguntamos, mas há também momentos em que Deus faz perguntas. E as leituras bíblicas deste quarto domingo após Pentecostes, elas nos colocam diante de algumas perguntas feitas pelo próprio Deus.
A leitura do Antigo Testamento é conforme o livro de Jó, capítulo 38, os versos 1 a 11. A primeira resposta de Deus a Jó. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portões, quando irrompe do ventre, ou quando irrompeu do ventre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará? Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas? Enfim, perguntas importantes que Deus fez a Jó. Jesus Cristo também fez perguntas importantes aos seus discípulos, que também são dirigidas a nós. E agora vos convido a acompanharem a leitura do Evangelho. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se acalmou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta é a palavra do Santo Evangelho, que termina exatamente com essa pergunta: quem é este? Quem é esse Jesus? A palavra de Deus nos mostra quem é ele, mas também os credos cristãos, e muito especialmente o credo niceno, nos responde essa pergunta: quem é Jesus? E eu lhe convido a, junto comigo, afirmarmos a uma voz quem é Jesus, nas palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos. Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus. E está sentado à direita do Pai.
e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. O Evangelho nos mostrou a tempestade que se abateu sobre o barco onde estavam Jesus e os discípulos. Há um hino muito lindo que retrata este momento, mas que também fala aos nossos corações, dizendo que quando o mar se revolta, por causa da presença de Jesus, podemos sossegar. É o hino que queremos cantar, sossegai. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegado seja, quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, e leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre da minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba a minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mar que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o cheiro do mal, as águas não podem a naufragar, e leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, que seja este revolto mar,
sossegar. Convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Na hora da dificuldade, na hora da tempestade de problemas, você sabe como agir e reagir? Na hora em que chega um diagnóstico ruim e não esperado, na hora em que situações difíceis caem sobre nós, você sabe como agir e reagir? Eu quero trazer algumas reflexões nesse sentido e até lembrar como é importante nós termos noções de como ter essa ação e reação. Por exemplo, os primeiros socorros. Você tem noções de primeiros socorros para ajudar em um problema físico de alguém? Isso pode ser fundamental. Mas eu quero, sobretudo, lembrar, é óbvio, o quanto é importante termos noções de primeiros socorros para aqueles problemas também emocionais, espirituais. Como agir? Como reagir nessas horas? Eu quero trabalhar, conversar, dialogar com cada um de vocês nesse instante, a partir do Salmo 124, que lembra de onde vem o socorro, nosso socorro, que vem do Senhor, e através da história de quando Jesus acalmou uma tempestade, registrada lá em Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Mas antes disso, eu insisto aqui neste exemplo, nesta lembrança, perguntando e até aconselhando, você tem noções de primeiro socorro? Saberia como agir diante de uma pessoa que se engasga de repente? Ou diante de uma pessoa que tem algum sangramento ou que desmaia? É importante, sim, ter essa noção de para quem pelo menos ligar, para onde recorrer nestas horas. É importante saber, vocês viram, essa semana chamou a atenção, acho que de muitos de vocês também, na Eurocopa, num jogo da Eurocopa, um jogador da Dinamarca, Eriksen, ele teve uma parada cardíaca durante o jogo, né? Você deve de lembrar, deve ter visto por aí nas notícias. Se eu não me engano, acho que era 42 minutos do primeiro tempo e ele, um jogador profissional, físico, exemplar, enfim, de repente tem uma parada cardíaca e cai, entre aspas, cai morto, literalmente, a pulsação parou. Já que eu estou falando de primeiros socorros, que importante ter um dos colegas dele que vai lá, observa se ele engoliu a língua ou algo assim, para desobstruir. Aí então todos chamam imediatamente pessoas técnicas, os médicos, e eles chegam rapidamente e digo, se não é eles, com os procedimentos e os equipamentos, esse jogador teria morrido, literalmente. Mas eles trazem de novo a pulsação e a vida. Como é importante saber o que fazer. Muitos de nós já ouvimos aquelas histórias em que acontece algum acidente no lar, por exemplo, quando uma criança se engasga, há aí gravações de quando se ligam para um bombeiro desesperados, talvez já tenha ouvido, né, esses exemplos. De um lado lá a mãe dizendo, olha, meu filho não respira, enfim, já está ficando roxinho. Do outro lado, alguém eficiente que sabe o que fazer, dá as orientações e as ações, os movimentos trazem de volta a vida e o alívio para aquele lugar. Como é bom saber a quem recorrer e como é bom ser auxiliado, como é bom ser ajudado. Eu quero dizer aqui, afirmar que em toda e qualquer situação, repito, em toda e qualquer situação, seja física, seja emocional, e aqui eu quero, obviamente, sublinhar, seja espiritual, há algo a fazer. Invoque a Deus. Escute o que eu estou dizendo. Invoque a Deus. E encha-se da convicção, da coragem, do poder de reação, de saber que o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra.
E é em todas as situações. Nós cristãos acreditamos que Deus usa bombeiros, médicos, colegas, amigos. Ele cuida de nós. Por isso é esse conselho: invoque ao Senhor e creia que Ele é o nosso socorro, socorro bem presente na hora da tribulação. Esse é o Salmo 124, lido no nosso culto e que é base para esta reflexão. E através usando esta frase, esse versículo, quero também observar o outro texto, a história bíblica de quando Jesus acalma a tempestade. Em Marcos, capítulo 4, versículo 35, 36, 37, no início desse texto, conta que Jesus convidou os discípulos para irem de um local, numa praia do Mar da Galileia, até a outra. Naquela hora, o tempo com certeza estava bom, afinal de contas, eles adentraram o mar. Mas o versículo 37 diz que, de repente, começa a soprar um vento fortíssimo. Ondas enormes se dão naquele momento e batiam contra o barco. A água entrava dentro do barco, estava enchendo de água. O barco estava por naufragar, por afundar. Com certeza, entre os discípulos, com certeza tinha pessoas, pelo menos os pescadores, que sabiam os primeiros socorros, usando essa expressão que eu estou usando aqui, sabiam os primeiros socorros de problemas do mar, de problemas de tempestade, sabiam como posicionar o barco, o que fazer, como agir, como reagir. Mas pelo texto percebemos que as coisas fugiram do controle deles. Tu já te sentiu assim? Eu acredito que sim. A gente já tem essas experiências de momentos em que parece que as coisas fogem do nosso controle. Que as coisas vão além do que conseguimos fazer. Os discípulos certamente fizeram o que era possível. Usaram talvez baldes tentando tirar a água ali de dentro do barco, tentaram posicionar, fizeram o que era possível. No entanto, o problema persistia e eles sentiram pavor, medo. De novo pergunto, você já se sentiu assim, frágil, indefeso? Nessas horas, o que fazer? A quem recorrer? Quais são os primeiros socorros? Como agir nesta hora? É importante saber, é importante pensar. E a gente deve de pensar na vida da gente, e eu fico pensando em cada um de vocês aí que está acompanhando essa mensagem, quantas tempestades você já enfrentou na sua vida. Talvez, qual é a tempestade que você está enfrentando agora, nesse momento? São reflexões que pensamos, que refletimos. E é interessante lembrar que encher-se da esperança, daquele verso popular que diz assim, depois da tempestade vem a bonança. Mas a gente pode inverter essa frase, sabendo que depois da bonança, em algum momento também vem de novo a tempestade. Por isso, como é importante a gente buscar a orientação, de saber como agir, como reagir diante dos problemas e das situações. O versículo 37 nos lembra algo interessante. Na Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz assim: de repente, o vento começou a soprar forte. Eu destaco aqui essa palavra de repente, Por mais que a gente saiba que os problemas vêm sobre a vida da gente, que uma hora ou outra as coisas complicam, que uma hora ou outra o vento das dificuldades sopra forte, parece que a gente não se dá de conta. E, em especial, não se dá de conta que isso acontece de repente, quando a princípio não estamos esperando. Por isso é tão necessário refletirmos sobre como agir e como reagir. Repetir, incutir para nós mesmos esse versículo que hoje lemos, o Salmo 124, versículo 7, que o nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu
e a terra. É preciso saber isso. Como alguém que sabe o número de emergência para quem tem que ligar, é importante a gente saber que podemos invocar, que podemos orar, saber a quem dirigir a nossa oração, saber que é em Jesus que está a salvação. Porque senão, naquela hora nós nos perdemos. Sabe por quê? Porque em meio aos problemas, na força dos ventos e das tempestades, é fato, gente, a gente fica meio que como entre nuvens de dificuldades, a gente fica em meio a neblinas de problemas diante de nós e a gente fica como que perdido. Não é à toa que pessoas que não têm a orientação do caminho, da verdade e da vida começam a procurar sessões por aí, talvez um pastor especial e poderoso, ou quem sabe cair no misticismo ou na superstição. Esquecemos de onde realmente está o socorro. O problema é que quando nós não sabemos, nós podemos entrar em desespero. Trazendo de novo essa história bíblica, é como se nós estivéssemos em meio àquele barco e no desespero pulássemos do barco, esquecendo que Jesus está ali. Na história dos discípulos, ele estava ali. E, ironicamente, diz o texto que estava sossegado, dormindo. Dormindo, exatamente dormindo. Os discípulos em pânico fazem o certo. Eles vão até lá e acordam Jesus, ainda que em meio a desespero, dizendo: nós vamos morrer, o Senhor não se importa. O Senhor não se importa. Essa é a pergunta. Eles fizeram bem em acordar Jesus, porque Jesus se ergue, acalma o vento com autoridade e traz a paz, mostrando para eles mais uma vez, ao contrário do que eles perguntaram, de que ele se importa sim com cada um. Não somente se importa, como tem autoridade, como tem poder, como tem domínio sobre todas as coisas. Por isso, nós temos que ter esta orientação de saber onde procurar o socorro, de saber em quem confiar. Por isso eu digo, na tempestade e na bonança, em todas as situações, em problemas físicos, em problemas espirituais, emocionais, busquemos ao Senhor. Como alguém que liga para, ou que chama alguém, nós juntamos nossas mãos e buscamos o Senhor. Isso é muito importante. Eu quero convidá-los, irmãos e irmãs, a cada vez mais nos enchermos desta certeza, desta convicção. Jesus chega para eles e pergunta assim: por que vocês são tão tímidos? Onde está a fé de vocês? Essas duas perguntas que estão ali no texto de Marcos 4, elas também são lançadas para a gente. E elas fazem a gente pensar que naquelas horas de dificuldade temos que nos reerguer também. Como assim nos reerguer? Nos encher de coragem, de convicção, não de medo e pavor. Mas da onde vem a coragem dessas horas? Vem na certeza de que no barco da nossa existência, Jesus está conosco. Por isso, eu não sei qual é a tempestade que tu estás enfrentando, não sei quais são as tempestades que já enfrentaste, mas uma coisa eu sei: podes encher-te de coragem diante de qualquer onda e tribulação, porque eu te asseguro, Jesus está contigo. Ele, o nosso Deus, é o Criador do céu e da terra. E você pode dizer junto comigo, junto com todos, que o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Encha-se dessa certeza. E digo mais, antes eu perguntei se você tinha noções de primeiros socorros e disse que é muito importante saber como agir e reagir. Espalhemos também essa noção, essa certeza
de que diante das tribulações cada um pode buscar ajuda no Senhor, pois Ele é o nosso Salvador, hoje e sempre, na tempestade e na bonança. Amém. Irmãos e irmãs, quero convidá-los agora a acompanharem a canção, uma canção que fala sobre essa história de Jesus acalmando a tempestade. Ela repete dizendo: no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Que esta convicção e esta fé seja proclamada pela palavra, que é anunciada pela Igreja cristã, razão pela qual nós também ofertamos e agradecemos a Deus nesta ação do Senhor no seu reino aqui na terra. Acompanhem a canção. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará, Ele me socorrerá, Ele me socorrerá. Esta é a hora da oração geral, momento em que fazemos uma intercessão pela sociedade, pela igreja, pelas pessoas. Se algum de vocês quiser que nossa comunidade, com os pastores, ore, em especial, em particular, dê seu nome, ligue para a gente, peça essa oração. Essa oração comunitária é abençoada e tem a promessa do Senhor Jesus, onde 2 ou 3
invocarem, pedirem em meu nome, diz o Senhor Jesus. É isso que fazemos agora, nos unindo em oração. Vamos falar com o nosso Pai do céu. Senhor, nosso Deus, que bom saber e repetir que o nosso socorro vem de Ti, que és o nosso Senhor, que fizeste o céu e a terra. Como é bom saber que governas todas as coisas. Ó Senhor, como é bom saber que és poderoso. Mas melhor ainda é saber que és um Deus próximo de nós, que é um Deus por nós, que és Deus de amor. Como é bom saber que te importas com a gente e nos ajuda em meio às tempestades da vida. Por tudo isso, Senhor, agradecemos e louvamos o Teu santo nome. Porém, como Tu bem sabes, nós vacilamos. Tu bem sabes como somos tímidos e como nossas forças somem nas horas das tempestades, nas horas das aflições. Primeiramente, Te pedimos, Senhor, perdão pela nossa falta de fé, mas também suplicamos que não retires de nós, nunca retires de nós o Teu Espírito Santo. Antes, continues a agir e moldar o nosso ser, a fim de estarmos aptos não apenas para suportarmos as aflições, mas também para, em meio a elas, testemunharmos o Teu santo nome. Diante de Ti nos achegamos, pedimos e intercedemos que a Tua graça, a Tua misericórdia continue sendo renovadas na vida da gente. Como sociedade, sabes que estamos enfrentando contínuas tempestades, em especial nesta época de pandemia. Erga-te, Senhor, ajuda-nos, nós te pedimos. Diante dos problemas daqueles que estão acamados, hospitalizados, enfraquecidos, pedimos, erga-te, Senhor, ajude-os. Suplicamos para que derrames Tua sabedoria para melhorarmos nossos relacionamentos. Ajuda-nos, ó Pai do céu, a desempenharmos bem nossas vocações. Estenda a Tua mão para cuidar das famílias e direcionar nossas caminhadas diante das encruzilhadas desse mundo. Não permita, Senhor, que nos afoguemos em nossas arrogâncias, soberbas e vícios. Antes, habilita-nos a mudarmos de vida. Como Teu povo, ó Pai, oramos pelos nossos irmãos na fé e citamos de maneira especial as seguintes pessoas. Ó Pai, suplicamos em favor do Senhor Enio Hickel. Cuida dele, ó Pai. Também pedimos em favor da dona Leni Miller, na sua recuperação, no cuidado com a sua saúde. Também nesse sentido, intercedemos e pedimos em favor do Clayton Foltz. Também pedimos pela dona Gerta Deg. Oramos pela Ana Carolina Moraes. Colocamos diante de Ti a vida do Roberto, do Eric Nonato da Silva, e também pedimos que cuides e ofereças o Teu poder e Tua recuperação para dona Luísa Bueno. Assim também, ó Pai, intercedemos pela Luciana Portela e por todos enlutados diante do falecimento do senhor Luiz Carlos Portela. Desta forma, também pedimos por todos aqueles que sentem saudade e a dor do luto, pois ela nos acompanha. Intercedemos por todas as autoridades e estruturas sociais para que sejam eficientes e protejam os indivíduos. Oramos para que habilites a Tua igreja na terra
para que cumpra a sua missão. Assim, Senhor, ouve nossa oração, receba nossa gratidão e derrame sobre nós a tua bênção, pois necessitamos de ti e humildemente invocamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Querido povo, também os convido nesse instante a dizerem comigo as palavras que Jesus nos ensinou com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Irmãos, estamos chegando ao final desse momento de culto e por isso lhes entregamos nesta hora a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito bem, desde já convidamos a que você permaneça aí nessa conexão. Logo teremos a Escola Bíblica Infantil com um vídeo aí com a história para as crianças, podem inclusive chamar as crianças para esse momento. E enquanto nos preparamos para essa situação, quero lhes lembrar que no sábado que vem, dia 26, teremos um momento de Escola Bíblica Infantil, de escola dominical para as crianças, um momento presencial, isso mesmo. Vamos organizar aqui na igreja um momento com segurança, com tranquilidade para as crianças, no sábado que vem, dia 26, às 15 horas, às 3 horas da tarde, até às 4h30, queremos ter esse momento com canções, com história bíblica e também com brincadeiras aqui no pátio. Como temos uma equipe de professores, professoras, vamos realizar também com os protocolos e a segurança ainda nesta época de pandemia. Quero também lembrar que nesta terça-feira, depois de amanhã, agora na terça-feira, dia 22, às 19h30, o Departamento de Evangelização tem o seu encontro. Esse será de maneira online, pelo Google Meet. Quem quiser participar, basta entrar em contato conosco para receber o link. Nós temos outros departamentos, como as servas, que na própria terça-feira agora, dia 22, às 2h30, terá o encontro presencial aqui na igreja. Então as servas, também os jovens aos domingos, hoje, esse domingo, também nos outros, às 17 horas, 5 horas da tarde é o encontro aqui na igreja. E lembramos que os cultos presenciais acontecem às 10 horas, aos domingos, e às 19 horas. 2 momentos, 2 oportunidades para que você possa participar. Que Deus acompanhe todos vocês e fiquem agora aí com a aula da Escola Bíblica Infantil. Que Deus acompanhe e abençoe a todos. Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre as profissões. Provavelmente você já ouviu essa frase, o que você quer ser quando crescer? E se ainda não ouviu, alguém ainda vai te perguntar. Existem muitas profissões e todas elas são muito importantes. E hoje eu vou contar para vocês uma história de um homem que tinha uma profissão muito importante. Ele era um oficial de um exército, ele ajudava a cuidar da cidade e tinha muitos soldados trabalhando para ele.
Ele era uma pessoa muito importante, mas também muito respeitada. E ele estava muito preocupado porque um dos seus empregados, um dos seus soldados, estava muito doente. Quase não conseguia nem caminhar de tão doente que estava. E ele ficou sabendo que Jesus estava na cidade onde ele morava. E ele já tinha ouvido falar sobre Jesus e pediu para que um dos seus amigos fossem até Jesus e pedisse para que Jesus viesse visitar este empregado que estava muito doente, que ele queria muito poder ajudar. Então, assim, um dos amigos deste oficial foi lá e pediu para que Jesus fosse até a casa deste empregado, até a casa dele, para ajudar este homem que estava doente. Então, Jesus estava indo, e ele ficou sabendo que Jesus estava indo até a sua casa. E ele ficou muito envergonhado. Ele pensou, nossa, o Filho de Deus está vindo aqui na minha casa, mas eu não mereço essa honra, não mereço que ele venha até aqui a minha casa. Aí ele pediu de novo para que um de seus amigos fosse até Jesus e pedisse assim, Jesus, que dê só uma ordem, né? E esse meu empregado, esse meu amigo, ele vai ficar curado. Só com uma ordem tua, não precisa vir até aqui a minha casa, eu nem mereço aqui a tua presença. E então, eles foram e falaram isso de novo para Jesus, né? E Jesus ficou impressionado. Ele pensou assim, nossa, mas esse homem, ele tem uma fé tão grande que ele sabe que se só com uma ordem, só com uma palavra minha, este empregado dele, este amigo dele pode ficar curado. Assim como esse oficial do exército, né, se preocupou tanto com o seu empregado, Deus também espera que através do nosso comportamento a gente possa demonstrar a nossa fé, amando, ajudando as outras pessoas. Então, vamos fazer uma oração, juntar as mãozinhas e fechar os olhinhos. Querido Deus, nosso Rei, perdoa todos os meus pecados e quando não lembro de ajudar as outras pessoas. Quero ser legal e amar as pessoas como Jesus me amou. Amém.